Você já se perguntou como seria viajar pelo tempo e testemunhar as maiores realizações da humanidade? Desde a construção das pirâmides majestosas do Egito até a queda do imponente Muro de Berlim, a história está cheia de eventos fascinantes que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Então faça suas malas que vamos embarcar nessa viagem alucinante pelos fatos mais incríveis da história. A invenção da escrita. Hoje em dia, estamos cercados por palavras, textos e informações por todos os lados, mas nem sempre foi assim. Há milhares de anos atrás, as pessoas precisavam registrar informações importantes, como as colheitas, os acordos comerciais e as leis. Mas como fazer isso de forma duradoura e precisa, sem o risco de esquecer ou errar algum detalhe? Foi então que surgiram os primeiros sistemas de escrita, em várias partes do mundo, como a Mesopotâmia, o Egito e a China. Esses sistemas utilizavam símbolos para representar objetos, animais e ideias. Um dos sistemas mais antigos e bem documentados é a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, na região que hoje é o sul do Iraque. Eles usavam símbolos em forma de cunha, feitos em tablets de argila com um estilete. A construção das pirâmides de Gizé. Foram construídas há mais de 4.000 anos, durante o reinado dos faraós do antigo Império Egípcio. Elas foram construídas com milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. Mas a pergunta é: como eles conseguiram construir essas gigantes estruturas? Existem várias teorias, mas a mais aceita é que os egípcios usaram rampas de pedra para transportar os blocos de pedra até o topo da pirâmide. Eles também usavam técnicas avançadas de matemática e geometria para garantir que as pirâmides fossem construídas com precisão. Além disso, a construção das pirâmides envolveu o trabalho de milhares de pessoas, incluindo camponeses, artesãos e escravos. Os escravos eram usados principalmente para transportar os blocos de pedra e trabalhar nas pedreiras. Mas eu prefiro a teoria dos homenzinhos verdes. Quem sabe eles não estavam ajudando por aí, né? E você, o que acha? Será que foi tudo obra dos faraós ou os ETs estavam dando uma força? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso. A invenção da pizza. A pizza tem sua origem na cidade de Nápoles, na Itália, no século XVIII. Os habitantes da cidade costumavam fazer pães achatados com ingredientes simples, como tomate, queijo e azeite, e assá-los em fornos a lenha. Foi somente no século XIX que a pizza começou a se popularizar, principalmente entre os trabalhadores pobres da cidade. Eles precisavam de uma comida rápida e barata para comer durante o trabalho, e a pizza se tornou a opção perfeita. Com a imigração italiana para outros países, a pizza começou a ser difundida pelo mundo, ganhando novos ingredientes e sabores. Hoje, a pizza é um prato popular em vários países, com diversas variações e estilos. Quem aí ficou com água na boca só de ouvir falar de pizza? A Biblioteca de Alexandria. Ela foi uma das maiores bibliotecas da antiguidade e uma das maravilhas do mundo antigo. Foi fundada no século III a.C. pelo rei Ptolomeu I, no Egito. Ela tinha como objetivo reunir e preservar todo o conhecimento humano da época, desde obras literárias até tratados científicos. O acervo da Biblioteca de Alexandria era enorme, contendo mais de 700.000 rolos de papiro. Ela também tinha um observatório astronômico e um jardim botânico. Sua fama era tanta que muitos dos maiores pensadores da época, como Euclides e Arquimedes, vieram estudar lá. Infelizmente, a Biblioteca de Alexandria foi destruída em uma série de incêndios que aconteceram ao longo dos séculos. O primeiro incêndio ocorreu em 48 a.C., quando as tropas de Júlio César invadiram a cidade. Outros incêndios ocorreram posteriormente, até que a biblioteca finalmente desapareceu. Ela foi uma das maiores bibliotecas da história da humanidade e um símbolo da busca pelo conhecimento. É triste pensar que todo aquele conhecimento foi perdido para sempre. O Império Romano. Com uma história rica e complexa, o Império Romano deixou um legado que influencia o mundo até hoje. Foi fundado em 27 a.C., depois que o general romano Augusto venceu uma série de guerras civis e consolidou o poder em suas mãos. Ele foi o primeiro imperador de Roma e estabeleceu uma série de reformas políticas e econômicas que ajudaram a consolidar o império. A língua latina, por exemplo, foi a base do idioma português e espanhol, além de ter influenciado outras línguas europeias. A arquitetura romana, com suas colunas e arcos, também é um legado importante, presente em construções ao redor do mundo. Apesar de ter sido um império poderoso, o Império Romano eventualmente entrou em declínio. Várias causas foram apontadas para a queda, incluindo corrupção, desigualdade econômica e invasões de bárbaros. O Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C., enquanto o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, durou até 1453. Ele foi um império poderoso e influente, que deixou um legado que é sentido até hoje. É incrível pensar como uma civilização tão antiga ainda é relevante. A invenção do papel. Uma das invenções mais importantes da história, o papel, é atribuída aos chineses, que o produziam a partir de fibras de plantas como o bambu e a seda.
A técnica de produção se espalhou pelo mundo e hoje o papel é um dos materiais mais utilizados. Antes do papel, materiais como a cerâmica, o papiro e a casca de árvore eram usados para escrever, mas eram caros e difíceis de obter. Com o papel, a produção de livros e documentos se tornou mais fácil e acessível, o que ajudou a disseminar o conhecimento e a informação. Hoje em dia, o papel ainda é muito utilizado, mas a era digital trouxe mudanças significativas. Com a digitalização de documentos e a popularização dos e-books, muitas pessoas estão optando por formatos digitais em vez de papel. No entanto, o papel ainda tem seu lugar e é utilizado em diversas áreas, como a impressão de livros, documentos oficiais e embalagens. A Revolução Industrial foi um período de mudanças significativas que impactou o mundo inteiro. Começou na Inglaterra no século XVIII, quando a produção de mercadorias passou a ser feita de maneira mais rápida e eficiente. A introdução de novas tecnologias, como a máquina a vapor e o tir mecânico, permitiu que as fábricas produzissem em larga escala e a um custo mais baixo. A produção em larga escala permitiu a criação de novos empregos, mas também levou à exploração da mão de obra, principalmente de mulheres e crianças. A urbanização acelerada levou à criação de grandes cidades, mas também resultou em condições de vida precárias para muitos trabalhadores. A inovação tecnológica levou a avanços significativos em áreas como medicina, transportes e comunicações. A industrialização também contribuiu para o crescimento econômico e para a formação das sociedades modernas. A Guerra Fria começou logo após a Segunda Guerra Mundial, quando Estados Unidos e União Soviética emergiram como as duas principais superpotências mundiais. As diferenças políticas e ideológicas entre os dois países eram significativas, com o capitalismo americano e o socialismo soviético em conflito direto. As duas superpotências competiram para desenvolver armas nucleares e outras tecnologias militares avançadas. No entanto, a Guerra Fria também foi marcada por tentativas de diplomacia e negociações, como a criação da ONU e a assinatura de tratados de não proliferação nuclear, que teve um impacto significativo no mundo inteiro. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética levou a uma série de conflitos indiretos, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, bem como intervenções em regimes políticos em todo o mundo. Além disso, a corrida armamentista contribuiu para a proliferação nuclear e a ameaça de uma guerra nuclear global. A queda do Muro de Berlim foi construído em 1961 pelo governo comunista da Alemanha Oriental para impedir que os cidadãos fugissem para o lado ocidental da cidade. O muro era uma barreira de concreto, vigiada por torres de guarda, cercas elétricas e patrulhas armadas, que separava as duas partes da cidade. Em 1989, após anos de pressão popular e política, a Alemanha Oriental decidiu permitir que seus cidadãos visitassem o lado ocidental do muro. Isso levou a grandes manifestações na Alemanha Oriental e, finalmente, a queda do muro em novembro de 1989. A derrubada do Muro de Berlim marcou o fim da Guerra Fria e a reunificação da Alemanha, que se tornou um dos países mais poderosos da Europa. O primeiro homem na Lua. E por fim, o 10º fato curioso é sobre a primeira pessoa a pisar na Lua. Vamos falar sobre um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma corrida espacial para demonstrar sua superioridade tecnológica e militar. Em 1961, o presidente americano John F. Kennedy anunciou que os Estados Unidos colocariam um homem na Lua até o final da década. Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11, liderada pelos astronautas Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, pousou na superfície lunar. Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, proclamando a famosa frase: "Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade." It's one small step for man, one giant leap for mankind. A missão Apollo 11 teve um impacto enorme na cultura e na ciência. Ela inspirou gerações de pessoas a se interessarem pela exploração espacial e a sonhar com novas descobertas. A missão também trouxe avanços tecnológicos significativos que beneficiaram a humanidade, como o desenvolvimento de materiais leves e resistentes. E aí, gostaram desses 10 fatos curiosos sobre a história do mundo? A história é cheia de eventos incríveis e interessantes. Quais outros fatos vocês acham que deveriam ter entrado nessa lista? Deixem nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!